para essa gravação. O trabalho com tesoura termina. Carolina se espanta ao ver a própria imagem. Diz que parece com um dos irmãos. Chega o momento de passar a máquina. O diretor resolve tocar no estúdio a música tema da personagem Camila. Aos poucos, a emoção vai tomando conta de Carolina. O sofrimento da personagem Camila se confunde com o sentimento da atriz Carolina. Ao tocar a cabeça, chora mais ainda. O pior vem agora. Máquina zero. A cena chega ao fim. O diretor da novela, Ricardo Ogden, abraça a atriz. Carolina cai em prantos. As atrizes Débora Seco e Vera Fischer confortam a amiga. O fato dela ser minha filha na novela mexe muito. Se fosse a minha filha, quer dizer, eu ficaria aterrorizada com isso. E também pela própria Carolina, quer dizer, perder o cabelo, enfrentar o marido, o filho sem cabelo, enfrentar as pessoas, a sociedade. Tudo isso mexeu muito comigo, entendeu? O drama da personagem Camila pode chamar a atenção do país para um problema. O pequeno número de doadores de medula, que podem salvar a vida de quem sofre de leucemia. A maior dificuldade desse tipo de transplante é encontrar um doador com as mesmas características genéticas do paciente. O transplante é mais simples do que muita gente imagina. Os médicos introduzem agulhas até os ossos da bacia do doador para sugar uma pequena quantidade do tecido líquido da medula óssea. A beleza, no caso do procedimento, se deve ao fato de que a medula óssea é um órgão regenerável. Ou seja, nós colhemos aproximadamente 10% da medula óssea e em torno de 15, 30 dias, esse tecido está totalmente reconstituído. 10 a 15 mil casos de leucemia são registrados no Brasil a cada ano. Eu fiquei pensando em cada vida assim, que pode vir a ser salva com toda essa campanha que está sendo feita. Assim, mais do que na Camila em si, que é em quem eu mais penso nos últimos meses da minha vida, eu pensei em cada vidinha que pode ser salva, né? Quem sabe? O Fantástico volta em menos de um minuto com Zeca Camargo e Glória Maria. Bom dia, Brasil. Reapresentação na Globo News, segunda a sexta, 9 e 10 da manhã. Boa noite. A Polícia Federal já tem o nome de pelo menos uma das pessoas que comandaram o esquema que protegeu o juiz Nicolau dos Santos Neto durante os 7 meses em que ele esteve foragido. Da carceragem da Polícia Federal em São Paulo, fala ao vivo o repórter César Tralli. A Polícia Federal está atrás de um uruguaio chamado Wilker, não se sabe o sobrenome dele. Ele teria sido contratado por pessoas leais a Nicolau dos Santos Neto, amigos, para tirá-lo do país. A Polícia Federal suspeita que o juiz Nicolau passou a maior parte do tempo no Uruguai. Wilker teria ajudado na contratação de segurança de detetives particulares para dar proteção ao juiz e à mulher dele, Maria da Glória, durante a fuga. Ainda não se sabe sobre o paradeiro de Wilker. A Polícia Federal o viu quinta-feira aqui em São Paulo, na região da Avenida Paulista. Ele estaria se encontrando com uma das filhas do juiz Nicolau para receber dinheiro. O uruguaio percebeu a movimentação de agentes federais, conseguiu despistar os policiais e desapareceu. A Polícia Federal já fez várias buscas em hotéis e flats aqui na capital, mas não encontrou o uruguaio. Ainda não se sabe se ele continua no país ou se ele já voltou para o Uruguai.
Daqui a pouco voltamos com novas informações sobre a rendição do juiz Nicolau dos Santos Neto. César Tralli, de São Paulo. Terça-feira, Florianópolis. A mãe de Guga chega de Lisboa com a taça que o filho ganhou no Torneio dos Campeões. Nas ruas da cidade, torcedores comemoraram a maior conquista do esporte brasileiro nos últimos anos. Enquanto isso, no Havaí... Olha ele aí, o tenista número 1 do mundo fazendo bonito no mar. É bom esclarecer, pegar carona nesse reboque aquático não é nenhuma vergonha. Pelo contrário, nessa praia da ilha de Oahu, no Havaí, as ondas quebram a 2 quilômetros da costa. E a única maneira de chegar lá é mesmo de jet ski. Guga nunca tinha surfado no Havaí, mas não teve o menor medo de encarar as ondas de quase 3 metros. Ganhar dos caras lá não chega nem perto da emoção que deu hoje aí. Pô, foi massa, pessoal, porra, brigadão mesmo. Vocês mandaram ver aí, meteram uma pilha e eu me joguei lá de cima, cara. Hoje à noite, ó, vou sonhar, só ali, ó. Nosso campeão foi para o Havaí logo no dia seguinte à conquista do número 1 no tênis mundial. Foi aproveitar $1 milhão que ganhou no torneio de Lisboa. Dinheiro merecido, claro. Só que agora parece que ele não está muito afim de voltar. Quero ver se eu vou voltar para casa, essa é a pergunta. Será que eu volto ou não? Demais. Enquanto o Guga se diverte nas ondas do Havaí, um professor de tênis busca novos ídolos para o esporte em São Paulo. Quem pensou nas badaladas quadras dos bairros de elite se enganou. O novo Guga pode estar surgindo nas favelas. Periferia de São Paulo. Nunca tivemos oportunidade nenhuma. Região que tem uma triste marca. Eu trabalhava numa feira carregando sacola para madame. A maior taxa de homicídios da cidade. A vontade é de chorar, né? Este é Capão Redondo. No coração de Capão Redondo, um esporte de elite reúne crianças de 7 a 12 anos. Elas participam de um aberto de tênis, o Favela Open. Jorge Nascimento, o Jorginho, é quem organiza o torneio. Pelo caminho de chão batido, o material vai chegando. A rede é presa em cavaletes. Os passos medem a quadra, que é desenhada com pedaços de telhas e tijolos. E errar o saque, mas acertar a bolinha já é motivo para comemorar. O exemplo eles têm bem claro. Enquanto o Guga está jogando lá, sendo o melhor do mundo, nós estamos aqui pelo menos aprendendo a jogar. E os 20 primeiros deste ranking se emocionam. É o primeiro troféu, a primeira vitória, a primeira porta que se abre para um futuro melhor. Qual será o pior lugar do mundo para uma criança nascer? A palavra é das Nações Unidas. O pior lugar é Angola, um país da África que fala português. Os repórteres do Fantástico desembarcam nesse lugar que a fome, a doença, a miséria e a guerra transformaram num inferno. As crianças cantam à espera da comida. Elas são as maiores vítimas da guerra suja, que também mata de fome. Nas áreas de emergência dos hospitais, doentes graves disputam espaço com os feridos que chegam dos campos de combate. 200 pessoas morrem por dia em Angola. E há quase 3 milhões de doentes e famintos no país. Um país que fala português e do tamanho do estado do Pará. O mesmo mar, a mesma língua, mas massacrado por 38 anos de guerra. Coragem, coragem, coragem. Coragem, coragem, coragem.
Primeiro foi a luta pela independência de Portugal em 1975. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama a independência de Angola. A independência não trouxe a paz. A UNITA, União Nacional pela Libertação Total de Angola, não aceitou o governo eleito em 93 e mantém a guerrilha até hoje sob o comando de Jonas Savimbi. Entidades humanitárias acusam o governo e guerrilha de usarem o massacre de civis como uma perversa manobra de guerra. A UNITA não permite ajuda nem socorro aos feridos. E o governo usa a multidão de famintos como vitrine para conseguir ajuda internacional. We've seen the situation get worse, and both sides not protecting the population, not assisting the population, and we are obliged to do more and more work, and the government is doing less. A denúncia do chefe da missão dos Médicos Sem Fronteiras, Christopher Stokes. Para a entidade que está há 17 anos em Angola, a disputa pelas duas grandes armas da economia, o diamante e o petróleo, é o que impede o fim da guerra. Eu nasci com a guerra e estou a crescer com a guerra. Pouca gente sabe a causa da guerra, mas se só estamos a sofrer sem saber a causa. Luanda não vê os combates, mas sofre as consequências da guerra. Falta comida porque os campos minados impedem o plantio em todo o país. Nas ruas, os mutilados de guerra engrossam a multidão de pedintes. 82% da população vivem sem emprego, em estado de pobreza absoluta. Há muito tempo sem emprego. Há quantos anos? Há 12 anos. Que tipo de comida a senhora tem em casa? É pirão mesmo. Pirão? Sim. Feito do quê? De milho? Sim. É? Sim. E só que a senhora tem? Só. Peixe não tem? Não tenho. Carne? Não tenho. Ovo? Não tenho. Tudo mesmo. Frutas? Não tenho. Leite? Não tenho. Durante o ano 2000, nós conseguimos reassentar em zonas produtivas. Quer dizer, que são pessoas que vão deixar de depender da ajuda externa a partir do próximo ano, porque a partir de abril tem já uma colheita agrícola, tem uma casa, tem um posto médico, tem o mínimo, tem educação para os filhos, 300 mil famílias. Quer dizer, a situação humanitária vai, cada dia que passa, melhorando. Ferrovias destruídas, estradas interditadas pelo risco de explosão de minas, isolam a população do interior. Os Médicos Sem Fronteiras dependem do avião para levar remédios e ajuda humanitária. Quito perdeu 1/3 da população em apenas um combate, mas ainda atrai multidões em fuga dos campos minados. 120 mil pessoas estão acampadas em volta de uma cidade ruína, sem comida e estrutura para socorrer tanta gente. Para quem vive sob constante ameaça de tiros e bombas, nesses dias os combates estão relativamente longe, a 50 quilômetros da área urbana. Aqui na cidade, a guerra se tornou invisível. Os ataques acontecem à noite de forma esporádica e sempre cruel. Vimos de perto um ataque às pessoas inocentes de Quito. No final desta edição do Fantástico, vamos mostrar uma grande contradição. O país que produz 800 mil barris de petróleo por dia não dispõe de uma gota de óleo para funcionar os geradores do único hospital da província de 800 mil habitantes. Fomos testemunhas do esforço desesperado dos Médicos Sem Fronteiras para salvar Verônica, uma menina de apenas 2 anos e meio de idade, fuzilada pelas costas. São 8h52, hora de Brasília. E depois dos comerciais, você vê. Uma descoberta na viagem pelo interior do corpo humano. Qual é o segredo da luz branca que só aparece para quem chega às portas da morte? E o amor na idade da inocência? Se a pessoa acha que está pronta para namorar, pronta que namore. Daqui a pouquinho, aqui no Fantástico. Milênio. Um
grande nome, uma grande entrevista. Scott Ritter. Este americano é acusado de espionagem no Iraque. Ele acredita que a política americana para o país é covarde e incapaz de lidar com Saddam Hussein. Milênio, com Ednei Silvestre. Hoje, 11 da noite, aqui na Globo News. Ah, o amor na idade da inocência. O que as crianças fazem quando se descobrem apaixonadas? Pai, mãe, a gente tá no ano 2000. A gente tem que estar dentro. Tem que estar por fora, eles estão por fora. Eu tô entendendo. É outra coisa, é outro papo. É como estão dizendo aí, agora as crianças estão crescendo muito. É a garotada está se apaixonando como gente grande. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A Júlia tem 11 anos e o Zé Eduardo tem 10. Eles namoram há 8 meses. Vocês não acham que vocês são muito pequenininhos para estar com um namoro firme? Cada um faz o que quiser. A vida de cada um. Se a pessoa acha que está pronta para namorar, pronta que namora. Como é que esse namoro começou? Foi na festa de uma amiga nossa, Camila. Aí beijou, rolou aquele clima. Que tipo de beijo foi esse? Na boca. Foi estalinho. Onde é que você aprendeu a beijar? Não sei, cara. Cheguei na frente dela, rolou aquele clima. E você acha que o que você sente pela Júlia é verdadeiramente amor? Sim, tenho certeza. Você não ficou com medo desse namoro, desse amor? Fiquei um pouco preocupada. Aí a gente conversou e entrou em alguns acordos, né? Que ela não adiantasse certas coisas, porque na hora certa perderia o gosto, né? Eu acho que a vida vai mostrando, né, o que tem que ser. A criança dessa idade joga e brinca. E pode até ter jogos amorosos. Mas são jogos amorosos, é uma brincadeira, é uma experimentação. E não uma necessidade de fidelidade, de compromisso, que me parece completamente incomum. De repente, ele pediu namoro. Como é que foi esse namoro? A gente ficou junto, entendeu? A gente beijou, um negócio assim. Beijou onde? Na boca. Foi bom esse beijo? Daí não vou falar, não. É pessoal. O que você fez? Como é que você reagiu? Pra mim seria normal. Eu achei que era um namoro de criança, que não teria nenhuma consequência. A gente tem que ter uma conversa com os pais, pedir pra eles entenderem a gente, conversar com a gente. E a gente contar pra eles o que na nossa cabeça vem. Acho que um filho de 9, 10 anos tem tanta coisa pra gente conversar sem ser namoro. Acho que o adulto não precisa alimentar, estimular esse tipo de conversa. O namoro sério da Jade, que tem 11 anos, durou 1 mês. Por que acabou? Eu falei pra ele que eu não tava mais gostando dele. E eu falei pra gente só ser amigos. Aí ele saiu chorando. A gente tem que aprender o que significa amor desde cedo. Pedro e Camila, 2 crianças de 10 anos que levam o namoro super a sério. Como é que funciona esse namoro? Não, em casa a gente não namora não, só assim quando a gente sai pras festas mesmo. Você acha que o que você sente pelo Pedro é amor? Não, assim, é uma amizade maior, sim. E você, o que você sente exatamente pela Camila? Amor e mais amizade. A princípio eu levei um susto, porque eu falei, minha filha, 10 anos já namorando, não é possível. Eu falei pra ela que eu não ia acabar com ele. É hora de você brincar, de ter amigos, de passear. A gente começou a namorar com 15, ótimo, gostaram, adoraram, foi ótimo. Então a gente quer namorar desde cedo. Não alimento isso, não dou força. É o que a Márcia falou, também não vamos ficar contra, porque é até pior. A gente tem que aprender a conviver. O que eu vou fazer? O clima do namoro infantil lembra o clube do Bolinha. Meninos de um lado, elas de outro. Cochichos, segredinhos, vale tudo na brincadeira da conquista. A mais velha desse grupo tem 11 anos, né? E a mais novinha tem 9. Todas já namoraram. E, meu Deus do céu, e por que agora tá todo mundo sozinho? Muitos ciúmes.
fiz essas coisas assim. Aí cansa. Ah, você tá namorando? Tô. Seu namorado tem quantos anos? 10. A sua mãe sabe que você namora? Não. Agora tá sabendo. Tinha um garoto que eu gostava e todo mundo sabe quem é. Era o Rodrigo. Aí ele foi lá e perguntou se eu queria namorar com ele. Aí eu falei que sim, lógico. Aí no dia seguinte, na semana, sim, passou uma semana, já não tinha nada entre a gente. Aí ele falou pra eu avisar pra ela que ele não queria mais nada com ela. Aí eu fiquei assim, eu me derreti. Eu achei aquilo horrível, eu fiquei com ódio de todo mundo. Você chorou? Em casa. Eu nunca beijei na boca. Você já beijou na boca? Já, só que de estalinho. Era um namoro firme, um namoro sério? Era. E por que esse namoro acabou? Por causa que eu fiquei olhando pra um garoto e teve ciúmes. E você acha que os pais têm que entender? Um namorado não, mas um melhor amigo que fica com você assim no recreio. Assim, eles têm que entender que a gente quer ter um, né? Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. Sexta-feira, Londres. Uma lei estabelece que a partir de agora, na Grã-Bretanha, telefones celulares só podem ser vendidos com um folheto de advertência. Atenção, este aparelho pode fazer mal à saúde. Os folhetos trazem alertas principalmente para os jovens, que são usuários de 1/4 dos 25 milhões de celulares do Reino Unido. Os cientistas recomendam que as crianças e os menores de 16 anos não falem muito ao celular, só usem em caso de emergência, diz o consultor de saúde do governo. A preocupação com a turma dessa faixa etária é porque o cérebro ainda está em desenvolvimento e como a caixa craniana é mais fina, pode ficar mais exposta à radiação. Mas os fabricantes acham que o Ministério da Saúde está exagerando na dose. O relatório apresentado ao governo deixa claro que não há sinal de qualquer efeito na saúde de quem quer que seja pelo uso de telefones celulares, diz o porta-voz dos fabricantes. O investimento é pesado. O governo britânico e a indústria de telefones estão gastando aproximadamente 20 milhões de reais em pesquisas. Há muita controvérsia a respeito do tema entre os cientistas. Alguns atribuem dor de cabeça, perda de memória e problemas com o sono ao uso excessivo do aparelho. Outros acreditam até que alguns casos de tumores no cérebro sejam causados pelo celular. Enquanto não se chega a uma conclusão, o mais prudente, acredita o governo inglês, é só falar o necessário. Vai começar mais uma viagem fantástica ao interior do corpo humano. O que acontece na fronteira da morte? Passamos a vida sem pensar no destino final. Embora a cada momento a morte esteja por perto. Poucas vezes na vida testemunhamos a morte. Nosso contato com ela é muito mais através de filmes e da televisão. Neles, a morte é representada como um acontecimento doloroso e violento. Evitamos pensar e encarar a verdade. Incluída nos limites da vida está a morte. Neste episódio da viagem ao corpo humano, vamos entender o que acontece quando esta massa de atividade biológica começa a deixar de existir. A morte não é um evento único, é o resultado de um longo processo. O corpo esfria aos poucos. Esta imagem feita com uma câmera térmica mostra o calor indo embora ao longo de 24 horas. Não é fácil definir o momento exato em que cada célula do organismo deixa de viver. Todo mundo gostaria de saber como é morrer e o que vem depois disso. Cada vez que um corpo esfria como esse, aumenta a nossa curiosidade em torno desse mistério que é o maior da condição humana. Algumas pessoas que estiveram à beira da morte, mas escaparam no último momento, podem nos descrever a sensação.
As experiências de quase morte podem dar uma ideia do funcionamento do cérebro nos instantes finais. Eu vi o meu corpo físico se debatendo nas pedras. Eu vi algumas pessoas tentando me salvar, né? E eu corri por um túnel imenso, escuro no princípio, depois ele foi se clareando. Eu revi a minha vida como num filme. Quase todos que chegaram perto da morte contam sensações de estarem fora do corpo e enxergar um túnel de luz. Eu fui puxada muito rápido pelas costas por uma espécie de túnel. Eu não tinha paredes, mas era uma sensação de um túnel muito escuro. Tinha uma luz enorme, muito bonita. Experiências semelhantes são vividas por pilotos de caça quando submetidos a altas acelerações. Eles perdem a consciência. Essa centrífuga foi construída nos Estados Unidos pelo Centro de Pesquisas Espaciais da NASA. É usada para investigar os efeitos que a aceleração da gravidade causa nos pilotos. O movimento pode ser tão rápido que o sangue é expulso do cérebro e o piloto desmaia. As reações são gravadas. Essas investigações sobre a perda de consciência talvez sejam o mais perto que se pode chegar do estágio seguinte, a morte. A gente perde os sentidos e vê um túnel com uma luz central na nossa frente. Então, por que a aceleração extrema da gravidade causa o mesmo efeito de túnel iluminado visto pelas pessoas que quase morreram? Enquanto o cérebro está sem oxigênio, os neurônios envolvidos na visão descarregam estímulos desorganizados. Isso cria a sensação de luzes brilhantes. São milhões de neurônios emitindo essas pequenas luzes. E como eles se concentram mais no meio do campo da visão do que nas bordas, a luz parece que brilha mais no centro, dando a impressão de um túnel. Aquela luz te passava uma paz tão grande, uma coisa tão gostosa, que não dava vontade de você voltar para cá. Na experiência da centrífuga, alguns pilotos passam ainda por uma sensação de euforia. Isso também é fácil de explicar. Para aliviar a dor e a angústia dos momentos próximos à morte, o próprio cérebro se defende e libera substâncias que causam efeitos semelhantes aos de drogas fortes como o ópio. Elas provocam alucinações nos centros que armazenam a memória e as emoções. A morte parece destruidora e cruel, traz perda e sofrimento. Mas, na verdade, ela começa nos primeiros instantes da vida. Domingo que vem, desde que nascemos, nossas células começam a morrer. É o formidável ciclo da vida, aqui, bem diante de seus olhos. Quarta-feira, Escócia. Cientistas apresentam os ovos geneticamente modificados. As galinhas receberam injeções de proteínas que combatem vários tipos de câncer. Os ovos terapêuticos estarão à venda em 2 anos. Você pediu, o Fantástico volta ao assunto. Gente que faz loucuras na rua, por dinheiro, prazer ou esporte. Feliciano em Fortaleza e Fernando no Rio de Janeiro fazem shows arriscados para ganhar algum dinheiro nas ruas. Primeiro num para os senhores. Feliciano deita e rola em cima de cacos de vidro. Já o negócio do Fernando é o fogo, hein? E as facas. Eu faço há 16 anos. Eu faço na rua porque há muito tempo atrás eu passei por um projeto, né? Era ex-ministro de rua e aprendi a fazer. E aí saí das ruas e hoje eu sou artista de rua. Vivo da minha própria arte. Pago meu hotel, pago comida, eu vivo disso. Vivo super bem, graças a Deus. Bate uma palma quem gostou. Sou um dos maiores artistas do século. O maior jogador de faca que existe.
Coragem, hein? Mas o show é dos artistas de rua, não é para imitar em casa, não. E continua daqui a pouco. Você vai ver também. Quem matou a mecânica que sonhava com a carreira de modelo? E o retrato falado da mulher que, de repente, se viu no meio de uma rebelião de presos. Ai, tomara que tenha acertado aquele bebê! Depois dos comerciais, aqui no Fantástico. Os principais indicadores da economia do Brasil e do mundo. Bolsa de Valores, indicadores agrícolas e financeiros, moedas, metais. Globo News Indicadores, em 5 edições diárias. Um crime misterioso. A polícia tenta desvendar o que se esconde por trás da morte da bela mecânica de automóvel que sonhava em ser modelo. Há poucos meses, ela foi personagem de uma reportagem aqui no Fantástico. Era mais do que um lindo corpo. A realidade de conviver com graxa, óleo e esforço para consertar carros não roubava de Gisele o sonho de conquistar a fama. Para isso, não se poupava de trejeitos, de roupas sensuais e ousadas. Não precisa deixar de ser feminina, né? Por trabalhar numa oficina, né? Da pequena oficina na zona sul de São Paulo, ela despontou para as revistas, para as reportagens. Eduardo, seu marido há 12 anos, não revelava ciúme. Tem que deixar ela à vontade, porque o nosso relacionamento era muito seguro. E nem revela desespero por Gisele agora estar morta. Tá com saudade? Dá, de vez em quando dá. De vez em quando baixa. Mais fácil. Entre ele, o Dudu e a minha filha, sempre reinava assim, na fisionomia a harmonia. A opção de vida dela qual foi? Se envolver com o Armando? Perfeito. Ela saiu de casa, não tá morando comigo e se relacionando com o Armando. Ela dizia que ela estava apaixonada, que ela estava feliz. Outubro passado, 11 horas da manhã, o dia da morte. Gisele já havia trocado o marido Eduardo pelo amor de Armando Tomé da Costa, 21 anos mais velho do que ela. Ela morreu por causa dessa porcaria, sabe? Por causa dessa vida que ela quis levar duplamente. Mesmo casado, Gisele não resistira aos galanteios dele, comerciante que era dono de um estacionamento ao lado da casa, onde ela e o marido viviam, e que se encantara ao ver as fotos sensuais da moça. Ele estava apaixonado por ela, você percebia? Parecia. Naquela manhã, segundo alguns vizinhos, Gisele tinha ido cedo à piscina. Ao voltar, encontrou Armando acordado. A partir daí, o que se sabe é o que a polícia militar encontrou ao invadir o apartamento. Gisele atingida por 2 tiros, um na perna e um no peito, mas ainda vivia. Morreria a caminho do hospital. Armando foi encontrado entre a janela da sala e a mesa de jantar, morto, um tiro na boca. A dedução dos policiais militares era de que Armando matara Gisele e depois se suicidara. Tenho certeza que ele não se mataria. Por quê? Porque ele se amava, se adorava, ele adorava viver. O que aconteceu? Ele estava sendo ameaçado. O marido é sempre suspeito, né? O ex-marido, ele, pra mim, é o principal suspeito. Mas ele disse que estava fora de São Paulo na ocasião. Para se cometer um crime, você não precisa estar presente. Você pode achar alguém que faça por você. Suelinton Antônio da Silva, soldado da Polícia Militar, é o homem que o delegado suspeita de ser o assassino. Ele entrou muito em contradição. O delegado acredita que Suelinton teria ido ao apartamento de Armando e Gisele, a pedido do ex-marido Eduardo, apenas para dar um susto no casal e forçá-la a voltar para o ex-marido. Mas Armando, que estava com um revólver calibre 32 especial, a arma do crime, teria, de acordo com o que o delegado pensa, reagido, brigado com Suelinton. A arma disparou acidentalmente e um primeiro tiro atingiu Gisele. O soldado então teria pego a arma e eliminado Gisele e Armando. Policial, não posso ter amizade. E se ocorre alguma coisa, policial suspeito.
Suellington, que era amigo de Eduardo e Gisele, diz que foi ele quem tentou salvá-la da morte. Momentos antes de ser assassinada, Gisele teria ligado para o celular do soldado. Só deu tempo dela falar o meu nome, Suellington. Aí ouvi disparo, grito de desespero, né? Eu fiquei sabendo realmente do relacionamento dela 2 meses antes do crime. Quanto tempo antes você soube que a Gisele já estava mantendo um caso extra-casamento? Uns 2 meses antes ela já estava. Tô sabendo agora. Ele já desconfiava que ela estivesse com alguém. O mistério para esclarecer a morte de Gisele e Armando pode ter uma solução com os laudos dos peritos do Instituto de Criminalística da Polícia de São Paulo. Mas por algum mistério até agora, nada foi feito. A Polícia Militar de Paracatu, Minas Gerais, abre inquérito para apurar a morte do fazendeiro Eduardo Silva, de 65 anos, denunciada domingo passado aqui no Fantástico. Ele morreu depois de ficar 1 hora algemado no mastro da bandeira do Brasil, num posto da Polícia Rodoviária. Os policiais que algemaram o fazendeiro podem ser indiciados por homicídio culposo e pegar de 1 a 3 anos de cadeia. O inquérito vai ser concluído em 40 dias. Estamos de olho. Essa semana, o Retrato Falado vai contar a história da Juliana. Meu nome é Juliana. Um dia eu e minha irmã estávamos voltando de Bonifácio, da cidade onde a gente nasceu. Só para esclarecer, a Juliana nasceu em José Bonifácio, mas a confusão se passou em São Paulo, mais precisamente num sinal de trânsito. Eu parei no farol vermelho, tinha um carro na minha frente, né? Tinha um carro na minha frente. Tem um carro na tua frente, o sinal tá vermelho, você tá vendo? Calma! Não tá vendo o que eu tô vendo? Calma, não precisa ficar ofendida. Só falei porque tem muito acidente que acontece com gente distraída que não vê que o sinal tá vermelho e bum. De repente, veio um carro atrás e abarrou no nosso carro com muita força. Ó, boca! Na hora que nós saímos do carro, eu percebi que as pessoas que estavam dentro do carro, elas estavam meio embriagadas. Só podia ser mulher mesmo. Mulher! Que cara de pau! Quer dizer que o senhor é que enche a cara e eu é que levo a culpa? Ah, minha filha, mulher não precisa de álcool pra dirigir mal, não, meu filho. Vocês têm isso no sangue. Olha, isso aí é um preconceito completamente ultrapassado, tá? Hoje em dia, todo mundo sabe que qualquer mulher é capaz de dirigir tão bem quanto qualquer homem. Juju, cuidado, que o brasileiro ainda é muito machista, viu? Deixa, ó, dá uma olhadinha. Olha, eu vou te falar, a mulher no volante é péssima, viu? Eu não confio. Elas não têm jeito pra coisa. São desastradas, não são muito atentas. Mulher no volante é um perigo constante. Tá vendo só como eles concordam comigo? Eu não te avisei! Ô, boca! Apenas 24,48% dos motoristas brasileiros são mulheres. Mas, para 75,52% de motoristas homens, a culpa em qualquer acidente de trânsito é 100% delas. A culpa é sempre da mulher. Ah, é? Então o seu irmão aí é mulher, porque a culpa foi dele, tá? A culpa é sempre de quem tá atrás da gente. Então a culpa é da tua irmã, porque ela está justamente atrás de você. Boa. Engraçado, muito engraçado. Quero ver se a polícia vai achar graça dessas suas piadinhas. A regra geral diz que quem bate na traseira é o responsável pelo acidente. Tá vendo só o seu pinguço desgraçado? Eu já falei mais de 1 milhão de vezes que eu não estou bêbado. Não. Essas tuas 2 irmãs gêmeas aí, elas estão um bocado desaforadoras. Sério? Lamento informar, meu querido, mas elas são uma só, você que tá vendo dobrado. Cadê a outra? Pois é, eu vou te falar uma coisa. Você paga logo o prejuízo da minha irmã, senão eu te parto a cara. Isso é escândalo! Você tá defendendo ele agora? Olha aqui, eu vou te falar uma coisa. Eu tô vendo que isso daqui vai terminar em pizza, hein? Mas quer parar de falar besteira? Eu sei muito bem
me defender sozinha, sabe? Eu já volto. Onde é que você vai? Ligar pro papai. Eu atravessei a rua e fui ligar pro meu pai. Estava à noite em casa, assistindo o final do Fantástico. E tocou o telefone, era a Juliana me ligando e disse que teve um problema com o carro, bateram no carro dela. Isso, papai, bateram no meu carro. Vem já pra cá. Mas logo agora, que eu tô vendo Fantástico e tá passando um quadro interessante de uma moça que bateram no carro dela, aí ela ligou pro pai. Exatamente, papai, o pai é você. Agora vem pra cá correndo. Tô indo. Então, a hora que meu pai chegou, ela para colocar medo nesse rapaz que estava meio alterado, também ela falou assim, esse aqui é meu advogado. Eu sou o advogado dela. Ah, é advogada? Ui, tô morrendo de medo da advogada. Por que você não aproveita também e chama o seu papai e a sua mamãe, hein? Porque não é preciso. Ah, não? Eu sou o pai dela. É, o pai. Peraí. Quando é uma, eu vejo duas. Quando são dois, eu vejo um. Ô, cachacinha vagabunda. Como a situação já estava um pouco complicada, nós decidimos ir até a delegacia. Peraí. Delegacia? Não, Pastel, a gente vai pra uma boate, pra você tomar mais um drink. Oba, adorei. Tá maluco? Ó, violência. Escuta, princesa, que isso aqui tá muito chato. Faz o seguinte, eu te convido para um shopping, um cineminha, você esquece a batida e retira a queixa, que tal? Retira você o queixo do meu ombro, senão a sua cara que vai ser batida. Daí chegou um momento que nós entramos numa sala, essa sala, o que acontece é o seguinte, ela tem um corredorzinho que ela dá para carceragem, né, que é o formato normal de delegacia. Então, na hora que nós entramos nessa sala para assinar o BO, eu percebi que o escrivão, de vez em quando, ele estava dando uma olhada, assim. Mas o que esse homem tanto olha para fora, assim, com essa cara de pânico? Ah, sei lá, é que trabalhar numa delegacia deve ser sempre um risco, né? Vai que, de repente, acontece, sei lá, uma fuga de presos. De repente, nós começamos a ouvir uns barulhos de grade e ele gritou, corre que tá tendo fuga dos presos. Agora, qual o procedimento numa hora dessas? Correr! Nós corremos pra fora. Só que, no momento que nós corremos pra fora, correram todos os presos também. Então era aquela loucura. Nós ouvíamos tiro. Meu Deus, tiro! Ai, tomara que tenha acertado aquele bebê! Aí todo mundo saiu correndo, aquele alvoroço. E subimos para... Tem um andar de cima, a delegacia tem dois andares. Tem um andar de baixo e o de cima. Subimos e todo mundo correu. E a gente pensou que elas estavam juntas, as meninas. Então começamos a procurar, não via as meninas lá em cima, fomos numa sala, fomos em outra, não via ninguém. Estamos aqui numa delegacia onde está havendo uma fuga em massa. E pelo que podemos ver por essas duas, parece que a carceragem feminina também está em fuga. Ai, chama a polícia! Mas nós já estamos na polícia, então corre! Realmente a situação está muito tensa. Chega, a gente já tá correndo há mais de meia hora. Depois a gente vai ter que voltar tudo. Pra voltar? Pra quê? Pra terminar de dar queixa. Depois a gente saiu correndo, não sabe se esqueceu alguma coisa lá? Não, você tá com a sua bolsa. Eu tô com a minha. O papai! Ô, boca! Ai, graças a Deus, parece que tudo voltou ao normal. Olha o papai! Na hora que nós chegamos na delegacia, eu encontrei o meu pai, os rapazes que estavam dentro do carro também, que deviam estar embriagados também, estavam junto com ele. Graças a Deus conseguimos controlar tudo, foi uma fuga modesta, eram apenas 10 presos. 10? Eu vi bem uns 20 presos. Aquela situação de ver que estava todo mundo vivo foi uma coisa tão assim, conciliatória, que a gente se abraçava. Olha... Foi um prazer, viu? Ah, eu também. Eu te admiro pra caramba. É melhor entrarmos pra terminar logo a queixa, né? Não, deixa a queixa. Olha, foi um arranhãozinho à toa. Deu até um certo charme, assim, pro carro. Vem cá, aproveitando, assim, esse final feliz, será que eu não poderia convidar a princesa pra uma pizza? Eu não falei que ia tudo terminar em pizza? Hoje o Retrato Falado contou a história da Juliana. A próxima pode ser a sua. Escreve pra gente. Brasília, quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal decide extraditar a cantora mexicana Glória Trevi, acusada de rapto, violação e corrupção de menores.
Mês passado, Glória falou com exclusividade ao Fantástico e disse que era inocente. Paulo Batista, ou Paulo do Radinho, como é conhecido nas ruas de Campo Grande, não pede dinheiro. Ele canta e dança só para se divertir e divertir os outros. Eu quero dar alegria para elas no momento de cansaço. E isso eu estou conseguindo. Quando não está na rua, Paulo trabalha no setor de bibliotecas da Fundação de Cultura do Estado. Ele é formado em Geografia e começou sua performance nas ruas há 4 anos. Um dia de tristeza, quando sua mulher pediu o divórcio. Saber viver, é preciso saber viver, saber viver. Daqui a pouco, uma novela de amor com Zezé de Camargo e Luciano. E depois dos comerciais, você confere. O que será que essa mulher faz sozinha no deserto? E uma equipe de voluntários sai em busca de Papai Noel. O Fantástico volta logo. Este é um país potencialmente dos mais ricos da África, mas de cada 10 pessoas, 8 vivem em estado de pobreza absoluta. Miséria, epidemia, destruição são causados pela guerra mais longa do século, que já fez 1 milhão de vítimas aqui em Angola. Nós vamos mostrar a ação de uma entidade humanitária internacional, os Médicos Sem Fronteiras, que há 17 anos vem trabalhando para amenizar o sofrimento dos angolanos. Espaço Aberto, com Caco Barcelos. Hoje, 9h30 da noite, aqui na Globo News. Uma americana desafia o governo dos Estados Unidos e quebra o boicote imposto ao país do ditador Saddam Hussein. O Fantástico foi encontrar essa mulher no deserto em mais uma missão pelas vítimas da guerra. 6 da manhã. Estamos entrando num país isolado do mundo. Atravessamos o deserto. Não sabemos o que vamos encontrar. Nesta viagem ao Iraque, nossa equipe acompanha esta mulher, a americana Kathy Kelly, líder do Vozes no Deserto, um grupo que desafia o embargo imposto pela ONU há 10 anos. Kathy está no Iraque pela 14ª vez. A primeira foi durante a Guerra do Golfo. Kathy troca o conforto dos Estados Unidos por este cenário desolador. Basra, uma das cidades mais atingidas pelos bombardeios. É difícil imaginar que estas ruínas, estes canais, eram a Veneza do Oriente. Nas ruas, só pobreza. O que sobrou vira mercadoria de troca. Até a água é vendida. A guerra foi há 10 anos, mas bombas ainda caem em Basra. Nós estamos numa rua movimentada quando a sirene avisa a aproximação de mais um avião inimigo. São americanos e ingleses. Desde a Guerra do Golfo, eles patrulham áreas onde os aviões iraquianos são proibidos de sobrevoar. Alheios ao perigo, os amigos de Kathy comemoram a chegada dela. Eu pergunto à dona da casa como ela se sente recebendo uma inimiga. Ela é americana, mas é minha amiga. O nosso inimigo é o governo americano. E o governo dos Estados Unidos não aceita o que Kathy faz. A professora e teóloga de Chicago está sendo processada, pode pegar até 12 anos de cadeia. O que traz esta americana ao país inimigo? Kathy acha que a Guerra do Golfo não acabou. Continua matando através das sanções da ONU
que proíbem o comércio livre com o Iraque. Para Kathy, as vítimas são as pessoas mais vulneráveis, os velhos, os doentes e as crianças. Toda vez que vem ao Iraque, Kathy percorre os hospitais. Aqui estão as vítimas de uma doença que vem aumentando nos últimos anos: câncer. A cada semana, diz o médico, são mais 2 ou 3 casos. Os médicos iraquianos acreditam que pode ser a herança do urânio usado nos mísseis americanos que atingiram o país. As crianças precisam de sangue, antibióticos, remédios. Mas as restrições e a burocracia das sanções impedem que cheguem a tempo de salvar a vida delas. O Vozes no Deserto mais uma vez desobedeceu às leis americanas. Trouxe na bagagem remédios e livros. Kathy sabe que uns poucos livros e remédios não bastam, mas é a única ajuda que pode dar aos amigos que fez num país inimigo do país dela. Para a secretária de Estado americana Madeleine Albright, o Vozes no Deserto vive num mundo de fantasia e acaba fazendo propaganda para Saddam Hussein. Kathy tem acesso a ministros de governo, como o do Comércio, Mohamed Saleh, e o segundo homem do Iraque, Tariq Aziz. Ela se defende dizendo que a situação do Iraque é muito complexa. Aqui vivem mais de 20 milhões de pessoas, mas para os americanos, só Saddam vive aqui. Kathy visita mães como esta, que teve filhos mortos por bombas americanas. Fica hospedada em casa dos amigos que fez em 10 anos. A noite chega e Kathy dorme tranquila sob o céu hoje ameaçador das 1001 noites. Quando o dia amanhece, é hora de mais uma vez deixar o Iraque. O que vai acontecer com essas mães, com essas crianças? Kathy não tem a resposta. No país do embargo, no país de Saddam, a única certeza é a correnteza do rio Shatt al-Arab. Testemunha durante séculos de que nenhum poder, nenhuma tirania dura para sempre. Rio de Janeiro, ontem, 100 mil pessoas lotam o Maracanã para receber Papai Noel. Xuxa e Padre Marcelo participaram da festa e os ingressos foram trocados por comida para comunidades carentes. O Brasil se mobiliza para um Natal sem fome. De um lado, a alegria do consumo e das luzes coloridas. De outro, o olhar triste e faminto das periferias. Entre esses dois Brasis, existe um terceiro, solidário. E se a gente ficar de braço cruzado e esperando o governo fazer alguma coisa, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A campanha está na reta final. Até o próximo dia 15, a Ação da Cidadania, criada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, quer arrecadar 2.000 toneladas de alimentos no país inteiro. Em Belo Horizonte, estudantes estão se despedindo das aulas, doando brinquedos e comida. O destino é a favela Taquaril, uma das maiores da cidade. Você acha melhor ganhar brinquedo ou uma cesta com comida gostosa? Uma cesta. Nessa boate da zona sul do Rio, durante o fim de semana, o preço do ingresso foi pago em alimentos. O metrô organizou um posto de arrecadação. E na linha amarela, o pedágio pode ser pago com 2 quilos de comida até o final desta noite. Em São Luís, as doações foram recolhidas durante 2 meses. Agora vão para este asilo de crianças e para a favela Vila Natal, onde Marinalva Pereira enfrenta dias difíceis, com os 4 filhos e marido. Às vezes eu fico com pena dele, porque ele trabalha muito. Em Porto Velho, mais de 100 voluntários arrecadaram 2 toneladas de alimentos para a população ribeirinha. A viagem de barco foi demorada, mas valeu a pena. Dona Maria Jerônimo já não tinha mais nada para comer. Eu comi ele na casa do meu filho. Em Goiânia, a situação de miséria nesta invasão perto do aeroporto é chocante. Dona Francisca e os filhos vieram do Ceará. O feijão do almoço foi dado pela vizinha, Dona Judite. Se eu não tiver também, ela me arruma.
E aqui nós tudinho sim somos unidos. Onde você anda aí, você encontra... Até o voluntário que distribui a comida se emociona diante de tanta miséria. Esse, pelo menos aqui, ainda tinha conseguido garantir o arroz e o feijão. Dia 15, sexta-feira próxima, vai ser o Dia Nacional do Quilo. Em todas as capitais brasileiras vai haver uma praça onde as pessoas doarão os alimentos para o Natal sem fome. Uma mobilização sem precedentes que deixaria feliz o criador dessa campanha. É fundamental que todos participem, né? É um ato cidadão, é necessário e é a parte que cada um pode e deve fazer. Era uma vez uma casa chamada Lar do Caminho, no interior de São Paulo. Lá, todo mundo sonha em ser filho de Papai Noel. Aqui em Juquitiba, São Paulo, vivem crianças que um dia foram abandonadas pelos pais ou vítimas de maus tratos. A casa que serve de abrigo às 79 crianças é o Lar do Caminho. Todo ano, quando chega dezembro, esses meninos e meninas pegam papel e lápis de cor para cumprir uma tarefa especial, escrever uma carta para o Papai Noel. O sonho de todos, ganhar um presente no dia 24 de dezembro. Uma roupa de São Paulo, uma mochila completa, uma boneca, uma caminhoneta. Só o pedido não basta. As crianças fazem questão de caprichar em desenhos para Papai Noel. Eu tenho uma casa, esqueci de pintar, tem uma árvore, Papai Noel de neve, com barba e com bota. Elas fazem as cartinhas para o Papai Noel, nós procuramos os voluntários, eles compram esses presentes, né, doam para a instituição e são colocados na árvore no dia de Natal. Agora tudo depende de voluntários, como Suzana. As coisas que você faz com carinho, que você faz com amor, você arranja jeito de fazer. Suzana tem uma vida corrida, mas os filhos fazem questão de ajudar a embrulhar os presentes. Vai escolhendo para mim aí uma fita bonita. Eu fico só imaginando a carinha das crianças na hora de receber, né? Eu queria estar lá para ver a carinha delas abrindo presente. Isso eu gostaria muito de ver. Enquanto o Papai Noel não vem, a vida continua aqui no Lar do Caminho. Hora de acordar, arrumar a cama, escovar os dentes, fazer a lição, brincadeiras, trabalho. Todos esperam desde já pelo grande dia, o Natal. Os voluntários que ajudam o Lar do Caminho querem que essa mobilização se multiplique. Faltam somente 2 semanas para o 24 de dezembro. Se os voluntários procurarem em todo o país instituições que abrigam crianças como o Lar do Caminho, 2 semanas serão suficientes para que pequenos sonhos se realizem neste Natal. Eu vou ganhar meu presente. Padre Marcelo Rossi rezou hoje a última missa nas imediações do Santuário Santo Bizantino, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Milhares de fiéis participaram da celebração. Os fiéis vieram a pé, de ônibus. A chegada parecia uma grande romaria. Essas missas atraem mesmo multidões. Foram quase 3 anos com celebrações que ficaram conhecidas no Brasil inteiro. Eram no galpão de uma antiga fábrica que virou o Santuário do Terço Bizantino. Mas as missas, que chegaram a reunir 60 mil pessoas, não vão mais acontecer aqui. O contrato com os donos do local vence este mês e não foi renovado por falta de acordo. Para a despedida, foi marcada uma grande missa, mas o lugar era pequeno para tanta gente. A alternativa foi fazer a missa ao ar livre, perto do santuário. O tempo ajudou e mesmo sem a presença de nenhum artista, 80 mil fiéis assistiram à missa do Padre Marcelo. As 2 horas de celebração emocionaram os fiéis. A maioria não se conforma em perder o espaço. Eu acho muito triste. Muita tristeza, né? Porque eu me sentia muito bem vindo nas missas aqui. Dona Aurelina, de 82 anos, é fiel assídua. Assistiu da primeira à última missa no santuário. Eu vou sentir muito, até choro, não vou negar. Mas o Padre Marcelo Rossi tranquiliza os fiéis. Eu espero já em fevereiro estar buscando um novo local e o mais rápido possível, quem sabe em março,
já temos um lugar. Mas só palavra não passa. Também tem maluco que faz show na rua arriscando a vida por pura diversão. Nós estamos fazendo um rapel. Nessa ponte de Sumaré, encontro de todos os rapelistas de São Paulo, que tem uma altura de 36 metros, né, que já dá uma pequena emoção. Para ter a total segurança, você precisa primeiro o equipamento adequado. Dieter é alpinista, especialista no assunto. Juliano também pratica há anos. Já o Luiz vai fazer isso pela primeira vez. Tenta segurar, mas eu sou de pedra, né? Tem 36 metros ali, se cair dá pra fazer um belo estrago. Já morreu um aqui que eu sei, mas o Dieter não vai deixar acontecer isso comigo. Foi legal, mas menos difícil do que eu esperava. Eu achei que eu ia ficar com muito mais medo. Depois do medo do começo, eu me diverti bastante. Daqui a pouco, uma revelação da polícia. Parte do dinheiro desviado do TRT paulista ainda está no Brasil. Depois dos comerciais, você vê. O que aconteceu com as amigas que disputaram um campeonato contra a balança? E as receitas do Me Leva Brasil? Você já provou o carangondé? Dá muita potência. Então prove, daqui a pouco, aqui no Fantástico. Os fatos que foram destaque durante o dia e os últimos acontecimentos nacionais e internacionais. A análise imparcial. Jornal das 10. De segunda a domingo, 10 da noite. Atenção, candidatos a Mestre Cuca. Qual será o segredo do super empadão que mistura frango, porco, linguiça, ovo, pão francês e guariroba? Maurício Kubrusli descobre as delícias da culinária do planeta Brasil. Um fogão de lenha e a mão por lavar. E nem sombra de esmalte, tem que ter sorte pra massa espalhar. A forma é de barro pra manteiga esquentar. O fermento e a farinha tem que andar juntos pra não separar. Estamos na cidade de Goiás, antiga capital do estado, 148 quilômetros de Goiânia. Fogão de lenha, claro, para preparar um autêntico empadão goiano. As irmãs Martins sabem tudo dessa tradição. A batata cozida bem mole, o queijo fresco, a azeitona, a pimenta bode, que é necessária. Pimenta qual? Pimenta bode, que dá o sabor. Pimenta bode? É, pimenta bode. E a salsa e a cebolinha que tem que ter. Frango, o lombo de porco e a linguiça. Tanta coisa no empadão. A guariroba para colocar no empadão. Guariroba é o quê? Uma espécie de palmito? É, espécie palmito, só porque é amarga, né? Essa chama massa podre, viu? É 1 quilo de farinha de trigo, 5 colheres de manteiga de leite. 10 colheres de banha de porco. É. Aí mistura no povinho. Na mão? Na mão. E depois? O pano de prato úmido que vai ficar em cima para não ressecar. Enquanto ela descansa. Depois disso, linguiça e tomate, guariroba, salsinha e pimenta. A pimenta tem que ser de bode, você sabe que outra não pode. O frango é frito. Lombo de porco primeiro cozinha e depois frita também. E vai linguiça, cortadinha. Linguiça caseira de preferência. O molho tem de descascar o tomate. Eu acho que esse prato aqui deve ser descendente de escravo, né? Porque tudo é trabalhoso. Deus perdoe, lombinho com frango, batata mole, o pão é de ontem, ovo cozido e muito cuidado, ou então vai ser tudo queimado. Guariroba, cozinhando. Desfia o frango frito, descasca o ovo cozido, abrir a massa que já descansou e colocar nas forminhas, assim ó, no recheio. E azeitona, lombo de porco cozido e frito, frango frito, linguiça tostadinha, o ovo cozido, pão francês, guariroba cozida, batata molinha,
O molho, bastante, até cobrir. Empadão goiano é tão simples fazer. Se vai ficar bom é outra conversa, melhor aprender. Saindo de Goiás, indo até Bahia, Santo Amaro da Purificação, carangondé. O caldinho mais estimulante da terra baiana. Gostoso. É forte. É. Faz efeito. Faz. Você toma isso há muito tempo? Tomo, há 30 anos. Mas qual é o efeito assim que você sente? Dá muita potência. Dá muita potência? Dá. Mas como é que a gente pode comprovar um negócio desse? Tomando. Carangondé é um marisco que nós temos aqui na costa, né? Mais pro lado de Santa Amaro. É muito feio, mas só que ele não aparece, né? No caldo, porque eu trituro no liquidificador e faço o caldo, que é a base. Aí vem o engrossante, que é a farinha de guerra, tipicamente usada pelos índios. Mandioca. Né? Farinha de mandioca. Aí adiciona para dar assim um tchan, né? O mapé. Fruto do mar. Também fruto do mar. O sururu, também fruto do mar. E o camarão seco, né? Que é para poder dar uma cor e mais... Um saborzinho. Quem toma garante que não falha. Pode tomar aqui agora, com 2 horas depois, pronto. Engrossando, engrossando. Já tá na ponta o carangondé? Já, pronto para ser degustado. Já vai fazer o efeito, assim já tá é bombástico. É. Aqui tomou o efeito pan. Vamos oferecer aqui, para quem quiser testar o legítimo caldinho de carangondé. Tem gente que já usou. É demais. É. Eu sei carangondé, eu sou o perigo depois do carangondé. E o efeito? Dura quanto? O tempo que você tiver com a amiga depois. E o nosso veterano... Tem filhos? Tenho. Quantos filhos tem? 16. Tudo da mesma mulher? Não. Ah, não? De 2 mulheres? 7. De 7 mulheres? Tudo na base do caldo? Tudo na base do caldo. E nenhuma sabe do caldo? Não. Mas a filharada tá vindo? Tá vindo. Tá vindo. O senhor tem quantos anos? Vou fazer 60. Semana que vem, nossa excursão pelo planeta Brasil continua em Mato Grosso do Sul, aqui da Uana, o caçador de onças. Quase que ela arrancou meu olho, viu? Foi uma bomba que caiu na minha cabeça, né? Ter sido despedida porque eu era gordinha, né? O que é só a minha imagem? Eu era uma das melhores vendedoras na loja. Siluandra foi demitida há 4 anos. Chegando em casa, eu fiz uma promessa. Chamei minha mãe, né? Aí eu cheguei e prometi pra ela que nunca mais ninguém pisaria em cima de mim. E foi a luta. Começou a fazer dieta e exercícios, emagreceu 7 quilos e quis mostrar ao mundo. Inscreveu-se num concurso de modelos, mas... O organizador chegou pra mim e me falou: Siluandra, tu não tem como. Acho melhor tu virar as costas e ir embora, porque tu não se olha no espelho, né? Não pode. Outro golpe duro, mas ela não desistiu. A partir daí eu não poupei esforços, né? Eu vou ganhar este concurso, né? Em 98, Siluandra ganhou seu primeiro concurso e não parou mais. Foi Miss Palhoça, um município vizinho a Florianópolis, e venceu a primeira etapa do Garota Verão. Ou eu seria gorda, continuaria, né, gordinha, ou eu ia, né, me levantar e fazer alguma coisa por mim, né? É hoje o dia da grande decisão. Termina a disputa entre as amigas que fizeram uma aposta para perder peso. É o 5º e último domingo do Bolão das Gordinhas. Tô na lanterninha, quero ver se eu vou sair, viu? Se eu vou ficar com esse troféu. Mas antes de saber quem vai ganhar os R$500, nada como um chopinho para comemorar. Levar o bolão eu não vou levar, não. Mas o verão é que me aguarda. A Lúcia não ganhou o bolão, mas ganhou a lanterninha. Ficou em 10º lugar. Eu comi alguns chopinhos, comi algumas batatinhas fritas. Eu confesso. Descobri muitas coisas importantes, como o tempo para cuidar um pouquinho de mim, para sair de casa, para ir para academia. Essa
A roupa era mais justinha, aí agora tá folgadinha. Foi R$50, ó, um investimento de alto retorno. Mas bolão também não quero, porque eu ainda não cheguei no meu peso ideal, e se eu comer bolo, vou engordar, né? E prova disso é que eu ainda estou na água mineral. Para surpresa geral, a Edneia, que na semana passada estava em segundo lugar, caiu para sexto. Gente, eu estava em segundo! Eu estava com excesso de gostosura. Agora na outra você já gostou gostosa. O biquíni, não vou ter mais vergonha, que a barriguinha já perdi. Esse verão vou arrebentar na piscina. Ivone ficou feliz com seu quarto lugar. E olha, gente, eu botei biquíni de lacinho no saco. Terceiro lugar. Finalmente eu saí do quarto. Passei o quarto pra Ivone, tô feliz. Acho que eu nunca na minha vida emagreci tanto em tão pouco tempo, né? E a campeã... Não sou uma linda mulher, mas eu sou uma nova mulher. Depois de... Mais uma rodada de shopping! Podem comemorar, mas cuidado, não vale engordar. Estamos de olho. Quinta-feira, Nova York. A modelo brasileira Gisele Bündchen desfila com um sutiã de 30 milhões de reais. Gisele só reclamou do peso dos 1.300 rubis e diamantes. Loucura mesmo foi essa aqui, nas ruas de Curitiba. Rafael Pessoa, estudante, decidiu passar o dia pegando ônibus para entrar no livro dos recordes. Saiu às 5h30 da manhã e só parou à meia-noite. Fez 125 vezes o mesmo trajeto de 5 minutos. É louco, muito louco. Eu não faria, não. Preferia estar fazendo outra coisa do que aqui andando de ônibus, né? Um sol desse. Como essa categoria, andar mais de ônibus, não existe no livro dos recordes, Rafael, de 22 anos, ainda vai ter que batalhar para ter sua façanha registrada. Coragem, viu? Porque enfrentar o dia a dia, enfrentar já para ir para o trabalho e voltar já é cansativo, imagina o dia inteiro. Daqui a pouco, como foi o domingo do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto na prisão? Já, já. O homem que vende gotinhas de Jesus faz milagre com o dinheiro dos crentes. Uma sentença polêmica. O homem preso com 5 quilos de maconha é mandado para a prisão, em casa. E você já imaginou Pelé e Maradona jogando no mesmo time? O Fantástico já. E mostra isso depois dos comerciais. Por que estes personagens são inesquecíveis e estas cenas entraram para a história? Arquivo N, o século XX. Vamos rever os 10 programas especiais, apresentados por Leilane Neubart e narrados por Antônio Fagundes. Review, a partir de hoje, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde, aqui na Globo News. O Fantástico denuncia o conto do carteiro de Deus. Como alguém pode explorar a fé alheia para ganhar dinheiro? Este é o carteiro de Deus. Ele se apresenta como Bispo Valdomiro Isidro, líder da Igreja Mundial do Ministério das 21 Horas, chefe da família mundial da milagrosa carteirinha verde, seja lá isso que for. Bispo Valdomiro pede dinheiro em troca de orações. Aos fiéis, gente desesperada, à espera de um milagre, manda dezenas de cartas. Pede que sejam feitos trabalhos espirituais com folhas de eucalipto, sal, tecidos brancos, água quente.
As mensagens são enviadas pela Capela Luterana dos Milagres, outro nome da Arapuca, chefiada pelo tal bispo Valdomiro. Em Brasília, Dona Sandra, que não quer mostrar o rosto, desconfiou quando viu as cartas que a filha recebia todo mês. A filha, de 30 anos, tem problemas mentais. Ganhou uma cartela com gotas simbólicas do sangue de Cristo. A repórter Geisa Duarte conta a história. Em dias certos, determinados nas cartas, a filha de Dona Sandra se trancava dentro do quarto para fazer um ritual e rezar. Mas o que mais chamou a atenção da mãe foi quando o dinheiro começou a sumir. Primeiro da poupança da filha, depois o salário, até que ela passou a pedir dinheiro aos pais, sem nunca dizer para quê. O dinheiro desaparece, né? Muito dinheiro, mais e mais. Quanto mais eles pedem, mais querem e tem que mandar e mandar. A primeira carta diz que o possuidor da milagrosa carteirinha verde mandará a cada mês uma oferta. 2 números de telefone são oferecidos para que o associado converse com o carteiro de Deus, o professor Isidro. Em outra carta, os 10 juramentos do sócio. Entre eles, passar o endereço da igreja aos amigos e enviar o dinheiro todos os meses sem atrasar. O pagamento pode ser feito em 8 contas diferentes ou por vale postal, mas é imprescindível mandar o recibo. Honra seu Deus, não mande o menor valor, pois ele sabe que você pode, com esforço, dar mais. Ele é um tremendo cara de pau e que não deve fazer isso. O sangue de Cristo, onde já se viu vender, nem simbolicamente o sangue de Jesus. Ligamos para o bispo Valdomiro. Ele foi direto ao assunto. Bota uma ajuda mínima de R$30, o tempo está mais, é livre depois de 30 para a obra do Senhor. Assim que depositar ali para nós marcarmos para ainda hoje, viu, irmão? Vamos conversar bastante, viu? Depositamos os R$30. Ligamos de novo. Boa tarde. Chama-se o nosso ministério Capela Luterana dos Milagres. É um ministério evangélico para causas impossíveis. O repórter diz que quer reconquistar a mulher. É uma agonia, eu sei que quer. Passei 10 anos gemendo atrás de uma mulher. Tem aqui um homem para derramar suas lágrimas. O carteiro de Deus pede que o cliente mande a ele 9 envelopes contendo estranhos ingredientes. Primeiro, 3 colheres de sal grosso no envelope 1. Segundo, 3 folhas de eucalipto. Terceiro, um paninho branco virgem. O 9º envelope é o mais importante. Colocar neste 9º envelope um aviso de propaganda de milagres. Bispo Valdomiro gosta de aparecer em anúncios de revistas. É assim que ele ganha novos clientes. Tem 2 tamanhos. Tem o tamanho maior, que é R$500. E tem o menorzinho, que é R$300. Ele também adora contribuições em dinheiro. Posso botar um cheque? Pode botar um cheque. Um cheque de R$1.000. Isso, em nome de Jesus. Cheque em nome de Jesus, senhor bispo? Não, o número é a obra, né? Capela Luterana dos Milagres. O carteiro de Deus informa o endereço. Rua Doutor Flores, 383. Centro de Porto Alegre. Neste prédio funciona a Capela Milagrosa do Carteiro de Deus. Não é fácil entrar na capela guardada por um portão de ferro. É estreita a porta que leva ao céu. Voltamos às 2 horas. Esperamos um bom tempo na Capela dos Milagres. Depois, entramos. Tudo bem, vamos sentar. Traga mais uma cadeirinha. O carteiro de Deus parece um homem muito ocupado. Fala de onde? Itu, São Paulo. A cidade grande, né? Uhum. É o seu nomezinho? Então eu pediria um favor, os meus ramalhos estão todos ocupados. Bispo Valdomiro diz, assim que receber os R$1.000, vai fazer tudo para levar a mulher de volta aos braços do pobre sofredor. Vou brigar por esse rapaz, vou orar muito, mano. Mas joelho no chão, vou ficar no domingo agora vamos fazer um jejum, ele tá combinado. Meio-dia em oração, sem comer nem água nem nada. Deus vai abençoar esse homem. Deus vai fazer essa moça se apaixonar. Porque se a mulher se apaixona, acabou-se. Deixamos o carteiro de Deus falando sozinho. Impossível saber quantas pessoas de boa fé ele enganou.
Talvez o chefe da família mundial da milagrosa carteirinha verde não tenha dado uma boa olhada nas escrituras. Quarta-feira, Minas Gerais. Preso o homem que usava o nome do médium Chico Xavier para enganar pessoas doentes. O ex-PM Odilon Rodrigues vendia a garrafinha de remédio falso por R$400 e foi denunciado aqui no Fantástico em outubro passado. E o pequeno São Caetano vira gigante no Campeonato Brasileiro. Depois de eliminar o Fluminense e o Palmeiras, o Azulão consegue outra proeza: unir em São Paulo as torcidas de todas as cores. Da bandeira para as ruas. Em azul e branco, eles mostram orgulho. Pra mostrar pra todo mundo que Azulão é fita agora. Azulão é o apelido, São Caetano, o nome do time e dessa cidade da Grande São Paulo, famosa pela indústria automobilística e agora por estar na elite do futebol nacional. Tô desfilando aí, o Azulão surpreendendo a todos. Ninguém acreditava no timinho do ABC, né? Um timinho que derruba timões. Primeiro, o Fluminense. Ontem, o Palmeiras, que até saiu na frente, fez 2-0. O segundo gol com a rara ajuda da bandeirinha, que impediu a bola de sair. Em seguida, Galeano cruzou e Magrão marcou. O São Caetano chegou ao empate também com auxílio. Wagner foi derrubado fora da área, mas o árbitro deu pênalti. César fez 2-2, suficiente para levar a equipe à semifinal do torneio e que, para a torcida, transforma o time pequeno num gigante. Gigante, inclusive, para acolher torcedores de outros times. O agora único representante paulista quer usar o charme e a simpatia de time pequeno para atrair a torcida de todo o estado. Qual que é o seu time mesmo do coração? São Paulo, mas já que não deu certo, a gente traz pro São Caetano, né? Vai ser um Feliz Natal pro São Caetano? Pro São Caetano e pro estado de São Paulo inteiro. Viva o São Caetano, presente Papai Noel. São Caetano! Vai Azulão! Expectativa no mundo do futebol. A FIFA promete anunciar amanhã o resultado de uma pesquisa que promoveu pela internet. Quem é, afinal, o craque do século? Pelé ou Maradona? Enquanto a FIFA não anuncia o resultado, o torcedor pode sonhar. O que seria um jogo disputado pelos dois super craques? Diário da Vida Real. O sonho desde pequeno sempre ser jogador de futebol, né? Eu sempre falava com meus pais, vou ser jogador, e sempre insistia, né? Não pode dar as costas à bola. Eu gostei muito da colocação dele. Ele é um garoto que já sabe apoiar bem, já sabia o fundo. Valeu. O que é que você quer ser quando crescer? Tchau, você. Sucesso lá, Tchau. Eu quero ser jogador de futebol, jogador de futebol. Chegar lá no Vasco, conhecer o pessoal todo lá também. Um novo companheiro, né? É, o nosso companheiro de trabalho. Chegamos. Meu primeiro passo eu já dei. O segundo passo é trabalhar, batalhar. E aí, tá? É? Quente? Calor, não tô acostumado, né? Agora vamos
Tem que se acostumar aqui no Rio de Janeiro. Hein? Que legal, tá bonito? Tá bonito. Gramado maravilhoso. O alojamento é separado, né? Tem a categoria do infantil, juvenil e dos juniores, né? E aí, aqui vai ser seu armário, tá? Sua cama, qualquer coisa, tá? Você fala comigo, vai lá diretamente falar comigo. Aqui você não está só, você sinta na sua casa. O alojamento aqui no Vasco é grande, a comida também é boa e eu, graças a Deus, consegui me adaptar. Essa categoria é uma categoria muito especial, né? Uns vêm de realidade de morar num condomínio na Barra e o outro tem a convivência de uma favela. Estou bastante ansioso, se Deus quiser, acho que vamos sair muito bem nesse primeiro treino aí. Dentro desse coletivo nós vamos observar se ele bate bem na bola, se tem um bom domínio, se sabe driblar, se sabe chutar. São os fundamentos do jogo, né? Estou um pouco mal na parte física e agora trabalhar para melhorar mais ainda. Melhorar um pouco. Se você tivesse que dar uma nota para você, de 0 a 10, qual é a nota que você dava? 7, eu acho. Eu achei que o jogador ele ficou meio preso, meio receoso, mas isso é normal, porque é um primeiro treinamento. De 0 a 10, qual a nota que você dá para Diego? 6. Nota 6? 6. Ó, aqui é bom, né? Fica perto o alojamento aí. Guaraná gelado é R$1. A primeira vista quando eu cheguei aqui foi do campo São Januário, né? Cheguei aqui e me imaginei no futuro, um possível futuro ali, eu jogando dentro desse campo, né? Começando o jogo, Meu herói é o Romário, né? Porque atualmente eu acho ele o melhor jogador do mundo, né? Passe, Juninho ajeitou, bateu Juninho! Vai. Em média, vai ficar aí pelo menos uns 15, 20 dias de avaliação pra gente não cometer nenhuma injustiça. Porque é muito sério a gente trazer um menino lá de Erechim, afastar ele da família e trazer ele pro Rio de Janeiro e de repente ele chegar aqui e não conseguir se desenvolver. No fundo. Isso. É uma coisa que tem que ser analisado com muito carinho, tá? Porque querendo ou não, eles são crianças e com criança não se brinca, principalmente com o sonho do menino. Hoje ele já se desenvolveu melhor, já está mais solto, mais adaptado, já teve uma evolução até na nota, né? Nota 7 para ele. Agora acho que melhorei um pouco aí, já me dou posso me dar um 8. Nada, Nego. Presta atenção, o professor Luizinho vai colocar você para treinar mais um pouquinho com ele, tá? Luizinho. Tá legal. Tá bom. Tá? Quarta-feira, Brasília. A CPI do narcotráfico aprova o relatório final. 800 pessoas foram indiciadas. A Câmara vai decidir se abre processo de cassação contra 2 deputados indiciados pela comissão. Ontem foi preso William Souza, acusado pela CPI de chefiar uma quadrilha em São Paulo. Piscinas, quadras de esporte, apartamentos de 4 quartos, tudo bem perto do mar e da lagoa. Uma prisão mais do que especial. Prisão? No mês passado, o empresário Ricardo Moreira de Carvalho foi preso ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Rio. Ele trazia 4 quilos e 700 gramas de skunk, uma maconha muito mais forte que a normal, comprada na Holanda. Apesar da quantidade, Carvalho disse que não é um traficante. Resolveu trazer para consumo próprio. Como o xadrez da Polícia Federal do Rio está fechado há 1 ano, Carvalho foi levado para o presídio Ari Franco, na zona norte do Rio. O mesmo tratamento que recebem outros presos da Polícia Federal, que, como ele, não têm direito à prisão especial. Só que ele ficou pouco tempo no presídio. Depois de 6 dias, Carvalho trocou estes muros por estas grades. As grades do condomínio onde mora, na Barra da Tijuca, no Rio.
O juiz federal Lafredo Lisboa Lopes aceitou um pedido do advogado do réu e determinou que Carvalho passasse a ficar preso em casa. De acordo com o juiz, a prisão domiciliar era a única alternativa possível diante da falta de acomodações adequadas para presos ainda não julgados. Nosso cliente, no primeiro dia, foi agredido e ameaçado de morte. Este procurador recorreu da decisão do juiz, mas acabou derrotado. Primeira vez que eu vejo uma pessoa acusada do cometimento de crime de tráfico internacional de entorpecentes ficar recolhida em regime domiciliar. O presídio Ari Franco, chamado de Água Santa, não tem condições nenhuma, tem facções, tem problema de doenças, os presos têm a cabeça raspada, são colocados com roupas de presidiário. Mas o que não serve para Carvalho continua valendo para outras pessoas presas pela Polícia Federal que ainda não foram julgadas. Inclusive presos que estão sendo processados pelo mesmo crime e pelo mesmo juiz da Terceira Vara Federal Criminal. Nenhuma dessas pessoas foi beneficiada com a prisão domiciliar. Que eu saiba, não. A decisão do juiz, que não quis dar entrevista, animou outros advogados que têm clientes acusados de tráfico internacional de drogas. Advogados criminalistas são muitos no Rio de Janeiro e todos eles já têm conhecimento dessa decisão. Abrindo esse precedente, tenho certeza que todos eles buscarão no mesmo remédio jurídico aplicado ao preso que foi colocado em prisão domiciliar. Ele mesmo não perdeu tempo. Nós temos cerca de 3 clientes nas mesmas situações e que, inclusive, nós já pedimos e estamos aguardando a decisão do magistrado. Outra decisão incomum no processo de Ricardo de Carvalho foi tomada semana passada. O desembargador Francisco Pisolante proibiu que a polícia vigiasse o preso em tempo integral. Isto para não constranger parentes e vizinhos. O jeito é fazer uma ronda. Uma vez por dia, agentes da Polícia Federal vão até o condomínio onde Carvalho está preso, para conferir se ele continua em casa. Ele está em casa? Cara. Tá cumprindo a prisão. Pois é, tá lá, tá em casa. Não é privilégio, isso é a lei. Isso é um entendimento de um juiz, que, no nosso modo de ver, agiu com total sabedoria e de acordo com a lei. Essa situação, ela descaracteriza o próprio flagrante. A partir do momento que essa pessoa não é recolhida ao estabelecimento penal, automaticamente fica relaxado o flagrante. Daqui a pouco, ao vivo, as informações sobre o domingo do juiz Nicolau dos Santos Neto na cadeia. E mais. Imagens impressionantes. Os repórteres do Fantástico estão no país que, segundo a ONU, é o pior lugar do mundo para uma criança nascer. Uma história. Você vai cantar com eles já já, aqui no Fantástico. Jornal da Globo. Reapresentação na Globo News, 3 e 5 da manhã. A Polícia Federal suspeita que 2 milhões de dólares desviados das obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo ainda estão no Brasil. Voltamos a falar da carceragem da Polícia Federal de São Paulo com o repórter César Tralha. A Polícia Federal acredita que amigos e pessoas leais ao juiz estejam escondendo aqui em São Paulo 2 milhões de dólares de Nicolau. O dinheiro faria parte do grande esquema de desvio de verbas das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo. A Polícia Federal tem dificuldade em localizar esse dinheiro, os 2 milhões de dólares, porque toda essa verba estaria nas mãos de grandes doleiros que estariam escondendo, portanto, o dinheiro para o juiz Nicolau. Um outro desafio da Polícia Federal é localizar o paradeiro, saber, na verdade, por onde o juiz esteve durante esses 7 meses da fuga. O juiz Nicolau, nas poucas conversas que mantém com os agentes aqui na carceragem da Polícia Federal, diz que sempre esteve no Brasil, nunca saiu do país.
Os policiais federais acham que ele está mentindo. Durante as buscas, os policiais identificaram diversos telefonemas da família e de pessoas próximas ao juiz para escritórios de advocacia em Montevidéu, capital do Uruguai. Várias equipes da Polícia Federal foram até o Uruguai, mas não conseguiram rastrear nenhuma pista do juiz Nicolau por lá. Além disso, o Ministério Público quer que o juiz revele os cúmplices no desvio de verbas do TRT de São Paulo. Com isso, o juiz seria beneficiado com a redução da pena. No segundo dia de cadeia, o juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto recusou todas as refeições. O jantar foi parar nas mãos deste mendigo. O juiz não recebeu visitas. O advogado de defesa aguarda a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que pode tirar o juiz da cadeia. O pedido de habeas corpus deve ser julgado até quinta-feira. A prisão preventiva, ela não é uma prisão com a qual se castiga alguém. O castigo só pode ocorrer depois do julgamento. Nós temos no processo vários réus, porque todos estão em liberdade, que é o correto, a liberdade de todos, que é a regra em face da nossa Constituição. E por que só um está preso? O Ministério Público já entregou um parecer ao Superior Tribunal de Justiça para manter o juiz preso até o julgamento. Nicolau responde a 2 ações por causa do desvio de 169 milhões de reais na obra superfaturada do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Na primeira, é acusado de lavagem de dinheiro e remessa de dólares ao exterior. Na segunda, por estelionato, corrupção passiva, peculato e formação de quadrilha. O procurador da República, Luiz Francisco de Souza, disse que o Ministério Público aceita pedir a redução de 1/3 da pena do juiz se ele revelar os nomes dos outros envolvidos no desvio de dinheiro do TRT de São Paulo. Nicolau tem que estar preso e tem que ficar preso vários anos. Agora não sozinho. Mais importante do que ele é, por exemplo, o senhor Luiz Estevão. Dado que a gente considera o senhor Nicolau como o corrompido, a pessoa que se vendeu, enquanto que quem comprou é que é pior. O ex-senador Luiz Estevão se defendeu hoje em Brasília. É mais um despropósito de um elemento translocado, que já deu mostras de ter um comportamento desviado e que até hoje todas as acusações que fez contra mim foram desmentidas pelos fatos e pelas provas. O presidente do primeiro Tribunal do Júri em São Paulo alerta que por ter 72 anos, Nicolau dos Santos Neto poderá se beneficiar de um artigo do Código Penal se for condenado. O prazo de prescrição dos crimes seria reduzido à metade, um benefício garantido a quem tem mais de 70 anos. Quando a pessoa tem menos de 21 ou mais de 70, ela tem o direito de ter sua prescrição, a prescrição do delito, contada pela metade. Quinta-feira, Nice, França. Um protesto contra a globalização acaba em tumulto na abertura da reunião de cúpula da União Europeia. Protesto parecido aconteceu 2 meses atrás numa reunião do FMI e também foi marcado pela violência. Uma viagem ao inferno, o país que foi indicado pela Unicef como o pior lugar do mundo para uma criança nascer. Você vai ver agora como as crianças são as maiores vítimas de uma tragédia diária que não chama tanto atenção quanto deveria. Perto da meia-noite, na cidade de Quito, o único cirurgião da província, Dr. Owei, voluntário dos Médicos Sem Fronteiras, é chamado às pressas para mais uma emergência no hospital. As enfermeiras já estão atendendo Verônica, a menina de 2 anos e meio, baleada pelas costas. O pai foi quem socorreu a filha depois da família ser atacada dentro de casa por militares. Me deram boa noite, diretamente à porta e dá um tiro. Estavam fardados, não? Sim, vinham fardados. O caso é grave. A bala de fuzil atravessou o pulmão, destruiu o estômago e parte do fígado. Uma cirurgia delicada, mesmo para Dr. Wei, que é pediatra na China. Sem água, Dr. Wei tem que lavar as mãos com uma caneca. No hospital semi-destruído pela guerra, faltam equipamentos básicos para a cirurgia. Não há máquina para oxigenação. O ar para manter Verônica viva depende das mãos do enfermeiro Estevão. Sem mistura elétrica é difícil laquear todos os vasos.
Enquanto a criança está na sala da cirurgia, o enfermeiro foi buscar em casa a mãe de Verônica, também ferida no ataque, mas foi recebido a bala. A ambulância acaba de chegar aqui no hospital cheia de marcas de tiros, alguns de arma de grosso calibre, como esta. O enfermeiro estava nesta posição, foi atingido na cabeça, muito sangue dele aqui. O motorista conseguiu escapar, apesar de um dos tiros ter atingido o pneu do carro. Aqui atrás, mais marcas da violência. No centro cirúrgico, a equipe do Dr. Way se reveza para tentar salvar os dois feridos. Alta madrugada, um médico informa que não foi possível salvar o enfermeiro. Dr. Way ainda luta pela vida de Verônica. It's in God's hand. A menina não resistiu. O ataque à família de Verônica mostra uma nova cara da guerra em Angola. Em vez de combates convencionais, agora são ações de guerrilha contra civis, inclusive crianças. Mas elas não morrem só com tiros. Doenças fatais que haviam desaparecido do mundo estão de volta em Angola. As epidemias provocadas pela fome são as que mais dão trabalho nos hospitais. Subnutrido, Adelino tem febre, icterícia, tosse seca e sente muitas dores. Aqui temos um suspeito de tuberculose. Suspeito porque é muito difícil fazer o diagnóstico, uma frustração muito grande. Cândido, de 5 anos, está em coma há 3 dias. É um caso de desidratação severa. Nós suspeitamos que tem também um problema de uma infecção muito grave. Ele fica em coma profundo, não responde. Olha, os olhos encovados também, que é o sinal de desidratação. Por falta de espaço, as crianças dividem a cama. As mães, também subnutridas, ficam o tempo todo com os filhos. Quando fica sabendo que ia perder o menino Joaquim, esta mãe se desespera. A única coisa que os médicos podem fazer é enrolar um papel térmico para dar um pouco de conforto a Joaquim. Uma morte atrás da outra. A doutora Mônica é chamada às pressas a outra enfermaria, mas chega tarde. A família do menino Benjamin Sachimelo, de 12 anos, já está levando o corpo para casa. Como não há nenhum tipo de transporte, todos vão a pé. No caminho, quem conhece a família segue atrás. O senhor é o pai da criança? Eu sou o pai, sim, da criança. O que aconteceu, senhor? Ela adoeceu. Seu filho não estava bem alimentado, não? Se alimenta, mas não é como o alimento precisa. Isso é por causa da guerra, que não tem alimentos? Sim, é por causa da guerra, não, é a guerra que traz isso. Isso é muito triste porque são causas que a criança não poderia desaparecer por causa desses problemas de nutrição. Por isso mesmo nós apelamos à comunidade internacional para que a guerra acabe em Angola, para que haja saúde e as crianças vivem em paz, para que isso não possa acontecer várias vezes. O cortejo entra no bairro de trabalhadores pobres. O pai de Benjamin é funcionário público e ganha o equivalente a R$20 por mês para sustentar 9 filhos. Em 38 anos de guerra, é a 5ª perda na família Sachimelo. Mas aqui ninguém parece se conformar com as mortes que poderiam ser facilmente evitadas. De cada 3 crianças angolanas, uma morre antes de completar 5 anos de idade. Vítimas da violência da guerra, das epidemias e principalmente da subnutrição. Por isso, a prioridade aqui nos acampamentos é o combate à fome. As famílias fugiram das aldeias ameaçadas pela guerrilha. Tudo que comem vem do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Por causa da fome, aqui as crianças são monitoradas diariamente. 6,6 o peso. As crianças com peso muito abaixo do normal são levadas para o Centro de Nutrição dos Médicos Sem Fronteiras. São 15 unidades em todo o país.
Fernando, o cachimbo dele é 150. Felícia. A enfermeira Cristelle cuida dos casos mais urgentes. No começo, as crianças muito fracas só devem receber gotas de alimentos. Tem de ir devagar, porque senão depois a criança vomita e não dá de ir rápido. É muita paciência com a criança malnutrida. É um tratamento intensivo. Cada criança recebe no mínimo 12 refeições por dia. Quando saem do estado crítico, passam para uma outra fase do tratamento. Essas crianças já estão fora de perigo, mas vão continuar recebendo comida 6 vezes ao dia durante 2 semanas. A encarregada desta unidade é enfermeira na Bélgica. Emanuele está em sua primeira missão de guerra. Mas é difícil porque a guerra durante já desde muito tempo. Não sabemos se um dia vai ser melhor aqui para a população. Só é difícil de encorajar cada dia a pessoa. Nas 2 semanas que estivemos em Angola, fomos testemunhas dos horrores da guerra. Mas o mais cruel foi ter visto um país potencialmente rico, com a população na miséria e as crianças morrendo de fome. Sexta-feira, Nova York. Fãs vão ao Central Park lembrar os 20 anos do assassinato de John Lennon. Em Cuba, Fidel Castro inaugura uma estátua do Beatle dizendo que não sabia que ele era tão bom. Você vai ver agora como o primeiro Rock in Rio mudou a vida de gente anônima. Há 15 anos eles estavam no mesmo lugar, naquela mesma hora, ouvindo aquela música que se tornou inesquecível. Andava a pé e achava que assim estava mal. Na época, assim, nem todo mundo tinha moto, né? Então, fui o primeiro a comprar. Na época, e o Herbert inventou essa história toda aí. A vida em 2 fadas era tudo que ele sempre quis. Foi justamente no show do Paralamas, no primeiro Rock in Rio, que o Vital da moto, na música, virou o Vital da Cristina. A gente se conheceu indo pro Rock in Rio e... Já no primeiro show do dia, que foi os Paralamas no caso, já... É o clima. E aí começou a namorar e estamos até hoje. 5 anos depois do festival, os dois tiveram uma filha. Hoje, Natália sonha com o próximo Rock in Rio. Adoraria, né? Ela quer ver Sandy Júnior, Five, mas não é muito minha praia. Prefiro Iron Maiden. A época do festival ia ser bem na época que eu ia ter bebê. Estava inclusive marcado para um dos dias no meio do festival. Ele ficou dando patada o tempo inteiro. Pulava e tal, e eu me ajeitava dali, me ajeitava daqui. Na noite do Iron Maiden, ele... zen. Eu falei, caramba, eu acho que aqui dentro tem um futuro. Na época estava na moda chamar o pessoal que gostava de rock mais pesado assim, chamar de metaleiro. Eu me sinto com certeza filho do Rock in Rio, porque eu corri o risco de nascer no meio do Rock in Rio. Uma semana depois terminou o Rock in Rio, eu nasci. Então eu nasci bem, nasci calmo. Hoje, aos 15 anos, João Guilherme, o irmão Tiago e a mãe prometem ir juntos à 3ª edição do festival. Todos em casa curtem o mesmo tipo de som. Não sinto nada, que dentro da barriga da figura foi fundamental para hoje ser o que eu sou. Agora vocês vão ver o papai, muito tempo atrás, participando do primeiro Rock in Rio. Aí, olha lá o papai aqui no cantinho direito aqui, né? Tava muito diferente. Claro, isso foi há 15 anos. Ricardo e os amigos da cidade de Lambari, sul de Minas Gerais, vieram em caravana para o primeiro Rock in Rio. Ali à direita da tela, atrás daquele braço, acredite, está a Helena. A gente estava meio naquele rolo, aquela coisa, fica, não fica. Mas quando James Taylor começou a cantar...
Todo mundo parou, aquele silêncio total. O pessoal, isqueiro. É. E todo mundo começou a cantar junto com ele, o Girlfriend. É uma música que marcou bastante o nosso início do namoro, do casamento, toda a relação nossa. Eu acredito que lá deu uma ajuda muito grande pra gente continuar até hoje e, graças a Deus, por muito tempo, até o fim da vida. A dupla de maior sucesso de público na década dá um presente de Natal antecipado aos fãs. Zezé de Camargo e Luciano vivem uma história de amor. São 10 horas e 59 minutos, hora de Brasília. Daqui a pouco, uma apreensão recorde de maconha. 17 toneladas da droga. A gente volta já. Almanac. Provavelmente você já ouviu falar do filme Cidadão Kane, de Orson Welles. Mas se você não é gaúcho, talvez você não conheça ainda a banda Cidadão Kane. Pois venha conhecer aqui no Almanac, essa banda que já é sucesso absoluto no Sul, está ganhando o Brasil e vai tocar no Rock in Rio, não é, Duca? É isso aí. 1, 2, 3... Almanac, com Maria Beltrão, de segunda para terça, 00:30, aqui na Globo News. Está na hora, vamos participar? Sobre qual desses 3 assuntos mostrados hoje você quer uma nova reportagem? Febre do tênis, impulsionada pelo sucesso de Guga, diz que 0800 70 09 81. Amor infantil? Então o número é 0800 70 09 82. Mas se você quer mais histórias sobre vigaristas que enganam os crentes, como o carteiro de Deus, aí ligue para 0800 70 09 83. Ligue rapidinho, é de graça. E agora as últimas notícias do Fantástico. A Polícia Federal apreendeu hoje quase 17 toneladas de maconha em Naviraí, Mato Grosso do Sul. A droga estava numa carreta que transportava madeira para São Paulo. Segundo a Polícia Federal, foi a maior apreensão de drogas realizada este ano no Brasil. Os advogados de Bush e Gore se preparam para o duelo de amanhã na Suprema Corte dos Estados Unidos. Hoje eles entregaram à Suprema Corte Federal os argumentos por escrito. Amanhã, cada lado terá 1h30 para expor os motivos pelos quais querem suspender ou seguir com a recontagem manual de votos na Flórida. Neste domingo, a Suprema Corte do Estado enviou os 12 mil votos dos condados de Miami-Dade e Palm Beach para a Suprema Corte Federal em Washington. Os astronautas do Endeavour já estão a caminho da Terra. O ônibus espacial deverá pousar amanhã no estado americano da Flórida. Os 5 astronautas ficaram 10 dias no espaço, trabalhando na instalação de 2 painéis solares na Estação Internacional. O primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, entregou formalmente hoje sua carta de renúncia ao presidente Moshe Katsav. Barak vai permanecer no cargo até as eleições em fevereiro do ano que vem e já anunciou que vai concorrer. A renúncia de Barak está sendo vista pelos analistas como uma jogada política para evitar que o ex-premier Benjamin Netanyahu concorra ao cargo. Como só os integrantes do Knesset, o parlamento israelense, poderão disputar a eleição, Netanyahu ficaria de fora. Hoje, ele pediu que a legislação seja modificada para que possa concorrer. O porta-voz do Exército colombiano informou que uma patrulha do próprio Exército matou por engano 6 soldados das Forças Armadas do país e 4 civis, incluindo 3 crianças. A patrulha abriu fogo contra o caminhão em que viajavam as 10 pessoas, confundidas com paramilitares de direita. Foram divulgadas hoje novas imagens da viagem do príncipe William da Inglaterra à Patagônia, no Chile. O futuro rei da Inglaterra conta que ajudou a apagar o incêndio, dormiu no chão e dançou com a população local. A aventura que está terminando durou 10 semanas. William disse que o pior momento da viagem foi nos primeiros dias, quando um temporal obrigou o grupo a ficar numa praia por 5 dias. O presidente da Coreia do Sul, Kim Dae-jung, recebeu hoje, em Oslo, Noruega, o Prêmio Nobel da Paz. A Academia Real Sueca escolheu o líder sul-coreano por seus esforços para reunificar a Coreia.
No discurso de agradecimento, Kim Dae-jung prometeu continuar lutando pela democracia, pelos direitos humanos e pela reconciliação do Sul com o Norte. Manifestação pela paz na cidade do Rock, no Rio de Janeiro. 2.100 estudantes formaram no gramado o que esperam do futuro. Eles voltaram a estudar graças à organização do festival, que destinou parte do faturamento do Rock in Rio aos jovens que estavam fora da escola. E a gente se despede anunciando para domingo que vem uma nova reportagem sobre amor infantil. Esse foi o tema escolhido com 45,4% das ligações. Para todo mundo, um excelente fim de noite. E uma semana melhor ainda, cheia de ideias. Boa noite.